Graça e paz da parte de Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo, nos sejam multiplicados todos os dias de nossa vida. E nesse momento onde queremos meditar sobre esse texto de Lucas, capítulo 14, 1 a 14, sobre o tema: busquemos sempre o melhor lugar, e esse é junto a Jesus. Que assim seja. Pode sentar. Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, no texto que nós acabamos de ler, nós vemos Jesus entrando na casa de um fariseu. Ele diz que ele foi para comer pão. Depois fala que vários outros convidados chegam. Com certeza era uma festa, era um banquete que esse fariseu estava dando. E quando nós ouvimos a palavra fariseu, logo vem aquele estereótipo do fariseu, do hipócrita, aquele que queria o tempo todo, por causa do seu ciúme, da inveja que eles tinham de Jesus por pregar com autoridade, aquela pessoa falsa. Mas às vezes nós somos um pouco preconceituosos quando pensamos assim, porque houveram vários fariseus que tiveram muita dignidade no aproximar-se de Jesus. Por exemplo, nós vemos Nicodemos, que foi escondido, falar com Jesus, mas aquela palavra de Jesus toca, o converte. Quando Jesus morre, quem solicita o corpo de Jesus, quem tem a coragem de ir diante do governador Pôncio Pilatos, o representante de Roma, para pedir o corpo, ou seja, correndo o risco de ser morto também, não foram os discípulos, não foram os familiares de Jesus, aqueles que andavam com Jesus. Foram dois fariseus, Nicodemos e José de Arimateia. Inclusive, este último dá o seu túmulo, o seu sepulcro, para que Jesus seja enterrado novo. Nós temos Paulo, que era um fariseu convicto, quando usava o nome Saulo. Era um fariseu convicto. E ele chegava a ser fanático, como depois ele mesmo diz. E esse fanatismo cegava quanto ao ver Jesus como cumprimento das promessas. Mas sempre foi leal ao seu seguimento. Nós temos Gamaliel, que era o líder, o grande nome entre os fariseus, que defende os discípulos e disse: essa doutrina vem de Deus, não adianta a gente bater contra ela. E se ela não vier por si só, ela vai se desfazer. Também no texto de hoje nós temos a questão que Jesus está ali num sábado. E neste sábado ele vai fazer uma cura. A questão do sábado é outra questão melindrosa para os fariseus, porque no sábado era o dia do descanso. No sábado não se podia fazer absolutamente nada, era o dia de repouso. Era um dia consagrado a Deus. E Deus assim o quis. Lá na lei ele diz: esse é o dia que eu quero que você descanse, repouso. E que vocês usem esse tempo para lembrar de mim. Um momento especial de louvor, de adoração, não faço absolutamente nada. Só que quando Jesus vem, todas as leis apontavam para Jesus se cumprirem. Ele é o nosso repouso. Nele não precisamos mais de leis para chegar a Deus. Agora Ele é o nosso Senhor e Salvador, o Cordeiro que se sacrificou por nós. Portanto, Jesus é o nosso sábado, é o nosso repouso. E a partir de Jesus, os cristãos começam a guardar o primeiro dia da semana como dia especial para louvor e adoração a Deus. Porque é nesse dia que Jesus conclui o nosso repousar em Deus, porque Ele ressuscita e vence a morte, o diabo e o inferno. Por isso que esse dia é chamado de Dia do Senhor, domingo. Dominus Senhor, Dia do Senhor. E é nesse dia que estamos aqui, para agradecer a Deus, para louvar a Deus, para recebermos o perdão dos pecados, para cumprirmos o primeiro, o segundo e o terceiro mandamento, que diz que devemos colocar Deus como prioridade, que Ele é o único Deus. E queremos pedir a bênção para Deus para a semana
que está iniciando. Deus é a nossa prioridade. Já agradecemos por aquilo que virá, pois é tudo presente, é dádiva de nosso bom Deus. Dito isso, eu quero entrar na lição mais importante do texto de hoje. Queridos irmãos, Jesus, ele na verdade, ele participa de todos os momentos do povo de Deus. Ele participa de momentos de tristeza e de momentos de alegria. Ele está lá onde estão os doentes. Ele está lá onde estão os leprosos, rejeitados, imundos, discriminados, aqueles que viviam à margem da sociedade, que não tinham ninguém por eles. Jesus vai até eles, toca eles. Jesus os acorda. Jesus está lá onde estão os adúlteros, a mulher adúltera, ele não condena, ele perdoa e pede que ela tenha um outro caminhar a partir do encontro com Jesus. Jesus está lá com os que têm fome e sede, multiplica pães e multiplica peixes. Jesus está lá com aqueles que têm medo quando estão afundando, como Pedro que afunda quando olha para o lado. Jesus está lá com aqueles que são endemoniados, que não têm mais uma esperança. Sim, Jesus está nos momentos mais tristes da vida com as pessoas, mas também estão os momentos alegres, os momentos de festa. O primeiro milagre de Jesus, ele faz uma festa em Caná da Galileia, transformando mais de 600 litros de água em vinho, e vinho do bom. Diz lá o mestre Sala que aquele era o vinho bom, e o vinho bom para o judeu é o vinho mais forte. Jesus está no momento de festa na casa de Zaqueu. Jesus está no momento de festa na casa de Simão, o ex-leproso. E Jesus está nesse momento de festa na casa deste fariseu. E aqui diz que Jesus repara, presta atenção, que as pessoas procuram naquele momento de festa os primeiros lugares, os melhores lugares. Todos queriam os melhores lugares para serem reconhecidos. Eu quero ser visto, é a fama. Isso faz com que a soberba, o orgulho, a vaidade me cutuquem bem forte. Nesse momento em que estamos vivendo de busca por votos, nós vemos muito isso. Eu sou melhor, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu sei isso, eu sei aquilo. Olha, ninguém faz nada, todo mundo está errado. Precisamos ter um pouco de cuidado com esse discurso. A competição, ela gera desigualdade social. A luta pelos primeiros lugares determina a vida das pessoas na sociedade. Será que às vezes isso também não acontece em casa? Eu sou melhor do que você? Meu pai e minha mãe gostam mais de mim do que de ti. Ou talvez na igreja, olha, eu ajudei a sentar a pedra fundamental, eu doei o banco, eu doei o altar. Será que nós também às vezes não queremos aplausos, ou, na linguagem mais moderna, selfies para nós? Nunca esqueçamos que o diabo foi expulso do céu por causa do orgulho, ele queria ser Deus. Nunca esqueçamos que Adão e Eva foram expulsos do paraíso por causa do orgulho. E esse pode ser o nosso caminho de perdição. Queridos irmãos, Jesus se faz homem a fim de mostrar a profundidade, a realidade do amor de Deus por nós e nos dar uma profunda lição de humildade. Em Filipenses capítulo 2, versículos 6 a 8, nós temos um texto maravilhoso, onde o apóstolo Paulo diz que Jesus, sendo Deus, ele se esvazia da grandiosidade, do poder de Deus, nunca deixando de ser Deus, mas tornando-se um ser humano igual a nós para poder morrer, e morrer da forma mais cruel, uma morte na cruz por nós e para nós.
você e ele. Ele faz isso por humildade, por amor, para que nós também possamos aprender. Ele nos priorizou. Ele não quis ver a mim, nem a ti, como confessamos antes na confissão dos pecados, miseráveis pecadores, e nós o somos. Pensamos tanta coisa boa, fazemos, falamos, deixamos de fazer coisas boas que não fazemos. E Ele nos priorizou. Nós priorizamos Deus em nossa vida. Quando acordamos, o nosso primeiro ato é uma oração agradecendo pela noite, pedindo a proteção para o dia. Quando dormimos, o nosso último ato é uma oração agradecendo pelo dia, pedindo a proteção da noite. Nós nos alegramos em poder estar aqui na casa do Senhor no seu dia do Menos Day, domingo. Ou muitas vezes a cama parece que é mais forte que a gente. Nós somos prioridade para Deus. Jesus mostrou isso, se fazendo humilde até a morte e morte de cruz. E nesse momento, Ele está numa festa onde Ele deveria ter o primeiro lugar. E Ele nos ensina a escolher os outros lugares. Ali Ele dá uma grande lição de humildade e desperta nas pessoas a necessidade de buscar em primeiro lugar a Ele. Ele vem e diz assim: meu amigo, venha sentar-se num lugar melhor, junto a mim. Não importa se é na frente ou atrás, porque o melhor lugar é com Ele. É por isso que Ele se ajoelha, Ele se dobra, Ele se agacha para lavar os pés imundos dos discípulos, aqueles pés cheios de poeira da festinha, cheios de chulé, de craca, de sujeira, fazendo o papel de escravo. E diz: eu vim para servir. É assim que Jesus faz quando lava o meu coração e o teu, com toda a imundície do pecado, sem merecer, por amor, dizendo: eu te aceito assim como tu és, mas eu quero que tu estejas comigo. Que o melhor lugar para ti sempre sejas ao meu lado. Queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de Jesus tem profundo impacto social na vida de todos, porque ele fala do dar-se, ele fala de uma igualdade que o mundo não conhece, de um amor que o mundo não conhece. Hoje, novamente, nós ouvimos muito falar em comunismo. O comunismo é exatamente o contrário do cristianismo, e isso nós precisamos dizer. O comunismo diz: o que é teu é meu. É assim. Por isso que no ST invade propriedade, queima trator, queima, sei lá, tudo, porque o que é teu é meu. Ou nos movimentos do comunismo, invadir prédios, é do governo, então é meu. Com ódio, com força. O cristianismo diz o contrário. Ele diz com mansidão, com amor: o que é meu é teu. Barnabé, vendendo a sua propriedade, vendia tudo que era, ninguém considerava como seu, aquilo que era propriamente seu, eles dividiam, eles repartiam com amor. Ao contrário. E isso nós precisamos sempre de novo aprender. Hoje em dia, uns anos para cá, nós temos na questão política do nosso país essa questão de se colocar direita e esquerda. E quem é da direita não aceita quem é da esquerda. Quem é da esquerda acusa quem é da direita. E eu vejo amizades sendo destruídas por causa disso. Eu vejo pessoas dentro da própria família não se falando por causa disso, porque defendem essa pessoa. Não, se eu estou na direita, você não pode falar dessa pessoa. Ele pode aprovar, pode mentir, pode enganar, mas não pode falar. Se eu estou na esquerda, também, mesma coisa. Eu sou cristão, eu não sou direita, eu não sou esquerda.
eu apoio um pensamento que quer fazer com que as pessoas sejam irmãs, irmãos, que têm os mesmos benefícios, os mesmos direitos, os mesmos deveres, e quem está levando vantagem de maneira imprópria, quem está enganando, quem está roubando, quem está mentindo, tem que ser julgado por isso. E eu, como cristão, preciso na minha vida diária, na minha família, na escola, na rua, no trabalho, viver uma ética cristã, falando do amor de Deus a todos de uma maneira igualitária, ajudando, compreendendo, não vociferando, gritando, agredindo, brigando, contando se ver aí fora. Muitos continuam tentando levar vantagem em tudo, querendo os primeiros lugares. Isso não é só aqui, lá fora. Na Índia nós temos os sistemas de castas, onde alguém de uma casta maior passa, o outro tem que baixar a cabeça, não pode nem olhar para ele. Passaram-se 2000 anos e as pessoas ainda não aprenderam. E o orgulho, muitas vezes, ele flui em certos momentos e faz com que eu fale algumas coisas que dão o que pensar. No momento da fama eu posso gritar, como a gente ouviu há pouco tempo atrás, quando eu tenho poder, quando eu tenho dinheiro, muitas vezes eu digo, estou pagando. Você sabe com quem está falando? Queridos irmãos e irmãs, os orgulhosos e soberbos, eles confiam que nada irá mudar. Mas todos os impérios que conhecemos na história já caíram. Milionários, bilionários, perderam suas fortunas e o mundo continua. Jesus joga em terra a falsa segurança e ele diz: aquele que se humilha será exaltado, aquele que se exalta será humilhado. Muitos primeiros serão últimos, muitos últimos serão primeiros. Com essas palavras, Jesus proporciona a fé, a esperança e o amor a todas as pessoas. Queridos irmãos, é muito importante o fato de Jesus estar numa festa. Vocês já pararam para pensar num pequeno detalhe? Ali na festa e nas festas em que Jesus estava, ele podia demonstrar o amor, o perdão e a mensagem da salvação para pessoas que nunca naquela sociedade teriam a oportunidade de ouvir. Por exemplo, os servos, os escravos naquelas casas. Porque ele tratava o patrão que estava lá, o anfitrião, da mesma maneira como ele tratava o serviçal mais baixo, o escravo, aquele marcado a ferro e fogo. Era a oportunidade deles verem Deus tratando a eles, que eram um objeto comprado, que podia ser descartado a qualquer momento, com o mesmo amor do patrão, que o dono deles, dizendo que a vida humana perpassa todos esses estigmas que a sociedade impõe. Que a vida humana é muito importante para Deus e que todos são iguais diante de Deus. E que o mais importante é entendermos isso. E para entendermos isso, precisamos estar ao lado de Jesus. E quando estamos ao lado de Jesus, nós também temos a humildade de dizer o que João Batista disse: convém que ele cresça, que eu diminua. Ou como Paulo diz: eu sei estar contente na riqueza, na pobreza, eu sei viver bem em qualquer situação. Já fui muito rico, hoje estou aqui na cadeia preso, passando fome, sede, frio. Mas para mim o que importa é viver
viver Cristo, porque o morrer para mim é lucro. Cristo nos ensina que a verdadeira dignidade é aprender a viver como família, sem pensar em direita e em esquerda, sem dividir o mundo em classes, mas procurando viver o amor de Jesus no dia a dia, começando em casa, na escola, no trabalho, contando que o mais importante é estar ao lado de Jesus. Não importa se para a sociedade esse é o primeiro lugar ou é o último lugar. O que importa é saber para onde eu estou indo. Eu estou indo para o reino da glória, onde não haverá mais discriminação, preconceito, diferenças, porque a maldade, o pecado, o egoísmo, tudo serão coisas passadas. Mas enquanto nós estivermos aqui, valorizemos o que Ele fez por nós, priorizemos o estar em Cristo todo dia e vivamos como irmãos também lá fora. Amém. E a paz de Deus, que excede o nosso entendimento, guarde corações e mentes em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador, nosso melhor amigo. Amém.